A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Olá, Bora Prosear tá de volta com você, trazendo para você sempre um grande personagem que constrói um artífice da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje nós trazemos aqui a Ana Cláudia Patrocínio, que nasceu em setembro de 1976, em Batatais, no interior de São Paulo. É filha de professora e ela se auto-alfabetizou aos 4 anos. E a Ana Cláudia já foi até diretora de escola de samba, em um dos carnavais mais famosos do interior paulista. Graduada em Tecnologia de Processamento de Dados pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, mestre e doutora em Engenharia Elétrica pela USP e fez estágio pós-doutoral na área de Ciências da Saúde, especificamente em Radiologia Médica na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Desde 2010 é professora do curso de Engenharia Biomédica na Faculdade de Engenharia Elétrica, a FELT, da UFO. Suas pesquisas, desde o mestrado, têm se voltado para o aperfeiçoamento de equipamentos de imagem para detecção do câncer de mama. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais da Ana Cláudia Patrocínio e sua história multifacetada. É um prazer recebê-la porque, como todos sabem, uma universidade é feita de gente. E gente é feita de história. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao Bora Prosear dessa quinta-feira. Eu queria começar falando da sua infância lá em Batatais, né? Uma cidade que fica a 266 quilômetros de Uberlândia. Como foi a sua infância? Sua mãe, seu pai, tem irmãos? Então, vamos lá. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou nascida e criada em Batatais. Eu saí de lá aos 18 anos para estudar e nunca mais voltei, né, para morar. Lá tem muitos habitantes, professora? Quantos? Atualmente, 60 mil habitantes. E é um costume o pessoal lá sair até o terceiro colegial? É um costume. É uma cidade muito próxima de Ribeirão Preto, né? E é uma cidade muito rica. Então, é comum as pessoas saírem para estudar e fazer carreira fora, né? É uma cidade com renda per capita muito alta. Bom, eu estudei em colégio estadual, em escola estadual, até a 8ª série, né? A antiga 8ª série. Eu entrei na escola, na pré-escola. Eu não estudei em escolinha maternal, essas coisas. Pré-primário, esse tipo de coisa? Eu fiz o pré-primário apenas, eu entrei já com 6 anos completos e eu sabia ler e escrever. Aprendeu aos 4 anos? Aprendi aos 4 anos, porque a minha mãe era professora, né? Não gostava que a gente ficasse querendo aprender a ler e escrever, porque como pedagoga ela falava que isso atrapalharia, né? Depois do desenvolvimento. Mas minha irmã se alfabetizou com 7 anos, e a gente brincava muito de escolinha. E aí eu comecei a juntar letras, e até um dia eu li uma cartilha inteira que a minha mãe usava para dar aula, e minha mãe chorou muito. Ela ficou muito triste, porque ela dizia que eu já era um pouco hiperativa, como eu ficaria sentada, né, na sala de aula depois. Mas, assim, isso não tive grandes prejuízos, né, com isso. Pelo contrário, mas eu fui uma criança extremamente peralta, né? E a nossa infância, a infância das pessoas da minha geração foram praticamente brincadeiras na rua, né? A gente brincava na rua, a gente estava chegando tecnologia de videogame, essas coisas, mas poucas pessoas tinham. Então, eu era uma das que não tinha. Então, a infância, basicamente, era andar de bicicleta, brincar de bola na rua e tinha os horários certos para a gente brincar também, né? E é isso, eu tive uma infância muito feliz. Os meus pais trabalhavam muito, né? Minha mãe, como professora, trabalhava, às vezes, 3 períodos, manhã, tarde e noite. Quando ela virou diretora, ela começou a trabalhar 3 períodos. Meu pai foi açougueiro, também trabalhava muito no comércio, né? E eu fui, basicamente, quem cuidava de mim e da minha irmã era minha avó materna e meu avô, que levava para a escola, trazia da escola.
E eu acho que eu tive os melhores avós do planeta, assim. Meu avô e minha avó eram aquelas pessoas que, no medir esforço, fazia tudo que a gente queria. Então, eu fui muito feliz. Professora, como é que era uma cidade do interior? A gente podia sair para a rua ainda, né? Nós estamos falando Década de 80. aí de década de 80, 85, 86. Isso. Podia sair na rua, podia brincar. Não tinha, a gente não estava cercado dos perigos que hoje nos cercam a infância de hoje. Sim. Era mais liberdade, né, professora? A gente tinha uma liberdade bem maior do que se tem hoje, né? Eu lembro que eu andava muito de bicicleta na cidade toda, mas para eu começar a sair do bairro, o meu avô, ele ia de carro do meu lado, me acompanhando para me ensinar como que eu tinha que fazer nas esquinas e etc. Então, eu ia ao dentista de bicicleta, meu avô ia de carro do meu lado. Aí, na hora de voltar, ele voltava de carro do meu lado. Então, assim, também tive esses mimos, né? Mas, assim, na adolescência, praticamente, a gente fazia tudo de bicicleta, né? Eu fazia dança, fazia esporte, e tudo a gente ia de bicicleta. E tinha uma questão muito interessante. Eu morava num bairro, eu morava num bairro, que é o bairro ainda que tem a casa da minha família. E era um bairro novo na cidade, então tinha bastante área verde, né? Mato, eucalipto. E eu e uma amiga, que é até hoje a minha melhor amiga, minha amiga de infância, a gente brincava de explorar o território lá debaixo dos eucaliptos. E naquela época, né, que a gente nem nunca tinha visto um de perto, eu já montava um computador de caixa de papelão e uma sonda. E a gente brincava que a gente estava procurando minérios, né? Por coincidência, ela virou bióloga e eu fui para a área de computação, né? Mas assim, e a gente passava até a manhã inteira no sábado brincando assim. A minha mãe só passava e dizia, mãe, tô brincando aqui nos eucaliptos. Então, assim, e estava tudo bem, ninguém, né? Eu acho que a gente teve muita liberdade, eu acho também que isso nos dava mais responsabilidade, nos ensinava a ter responsabilidade, né? De horário para voltar para casa, porque senão escurecia, não dava para voltar de bicicleta, horário do movimento, que era 6 horas da tarde. Então, assim, a gente tinha regras e a gente tinha muitas responsabilidades, né? Eu acho que foi uma geração que viveu numa entrelinha ali do que é hoje e do que foi antes da gente, né? Professora, e com relação à sua adolescência, né? Na cidade de Batatais, distante da capital, uma cidade, né, menor, apesar de ter uma renda per capita alta, a sua adolescência também seguiu pelo mesmo caminho? Olha, minha adolescência foi fantástica, assim, justamente porque a gente tinha mais liberdade, né? E os nossos amigos, como era uma cidade pequena e tinha poucas escolas que ia até o colegial, então, geralmente, as nossas turmas de escola começavam a estudar junto na pré-escola e ia até o colegial. E a minha turma foi uma dessas, né? Então, a gente brincava. Minha mãe sempre dizia que aonde estaria um, estaria os 30, quando a gente envelhecesse. E não é bem assim, mas é quase isso. Assim, até hoje eu tenho muitos amigos dessa fase. Era uma época que o maior sonho da gente era passar no vestibular, né? Então, a gente começava a almejar isso muito cedo. Saía da 8ª série e já começava a almejar vestibular, o curso que ia fazer, a profissão. E era um lugar que a gente tinha diversão, né? Porque, assim, tinha o clube social da cidade, onde tinha as discotecas, tinha os barzinhos. E a gente era muito livre para ir nesses lugares, aproveitar, todo mundo se conhecia. Então, tipo, meu pai dizia, olha, você vai, só lembra que eu conheço todo mundo, se fizer algo errado eu ficarei sabendo. Então, era isso, né? E era uma adolescência, era muito legal, e a gente tinha uma coisa que hoje não existe isso mais nem lá, né? Mas na nossa época a gente não queria ir para cidades vizinhas, porque quando a cidade é muito pequena, todo mundo quer ir para a cidade vizinha, sair na cidade vizinha, né? No caso, Ribeirão Preto.
E a gente não tinha esse hábito, porque como nós éramos uma turma muito grande, a gente fazia reuniões na casa sempre de um dos amigos, e depois ia para a boate do clube, né? Ia para a discoteca do clube. E para a gente aquilo lá já era o máximo, né? E faz parte do ciclo, lá naquela época em Batatais, no terceiro colegial, cada um ir para um lado tentar fazer o vestibular. Exatamente. Hoje, lá tem faculdades claretianas, que virou um centro universitário, né? Agora com muitos cursos. Mas até a minha época, eram poucos cursos, eram os cursos do seminário de Piacepada, né, que era filosofia, sociologia, pedagogia, e aí tinha fisioterapia, que era um curso extremamente forte, e educação física também era um curso muito forte. Então, eram esses os cursos. Então, alguns da minha turma, inclusive, fizeram fisioterapia. A minha irmã fez fisioterapia lá. Mas, tirando esses cursos, a gente não tinha. Então, nós íamos para outras cidades, né? E quem almejava uma instituição pública tinha que ir para longe, né? Que foi o meu caso. E por que o curso de processamento de dados? Eu queria matemática. Meu sonho era ser professora de matemática. Na verdade, pesquisadora na área de matemática. E eu tinha uma professora de matemática no colegial, que era uma referência para mim, né? Ela gostava muito de mim. E um dia ela me chamou e falou, olha, eu acho que você não deveria fazer matemática, porque vai te sobrar ser professora. Tão somente, ela falou para mim, por que você não faz computação? Eu falei, mas eu nem sei o que é isso, porque a gente não tinha tanto acesso, né? Sim. E aí ela falou assim, começa a procurar nos manuais lá do vestibular. Na época tinha um guia do estudante e tal, e você vai ver que você vai gostar. Aí eu li e falei, vou fazer isso então. E aí prestei. Mas assim, na verdade, eu estudei num colégio particular, no colegial, que era do sistema Anglo de ensino. Chama Colégio São José, e é um colégio muito forte, né? E na época só tinha esse colégio particular, e aí, no ano que eu comecei, foi o objetivo para lá. Só que o meu sonho era estudar no Colégio São José, porque todas minhas amigas iam para lá, né? E minha irmã tinha estudado, então... E eu só estudei porque eu fui bolsista, porque naquele momento meus pais estavam com muita dificuldade, e eu consegui uma bolsa. Você tinha que fazer lá, tinha que apresentar um currículo, você tinha que ter tido, nota conceito A em toda a 8ª série. E aí eu fiz isso, eu me esforcei para isso, para eu tentar essa bolsa e conseguir. E quando essa professora me disse isso, que ela era a diretora do colégio, né, eu me senti meio na obrigação de falar, não, eu vou fazer, porque o colégio me deu essa oportunidade, né? Não me arrependo, né? Acho que realmente não teria feito matemática. Não teria gostado. Eu acho que, embora eu goste de matemática, mas eu acho que é uma área menos aplicada do que a área que eu fui, né? Daqui a pouquinho, bora prosear a volta. Você está vendo que a prosa está rendendo com a professora Ana Cláudia Patrocínio, e a gente vai saber como é que ela veio bater aqui nessas paragens de Uberlândia. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar.
Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Estamos trazendo hoje a professora Ana Cláudia Patrocínio aqui para poder contar um pouco das histórias dela de vida com a UFO, como uma das pessoas que ajudaram na construção dessa importante universidade, né, Eliane? Exatamente. Agora a gente vai discorrer um pouquinho da vida acadêmica da professora, né? Depois que ela concluiu a graduação, aliás, a sua graduação foi de 3 anos, não é isso, professora? Isso. Que seria aquele tipo de curso que a gente chama de tecnólogo. Isso. Daí você já emendou no mestrado e doutorado. Exatamente. E como foi? Onde, que instituição que você cursou? Quando eu estava na graduação, o meu curso era... O curso ele não existe mais, né? Era um dos últimos anos do curso, ele foi substituído por sistemas de informação. Tá. Era um curso muitíssimo pesado, porque ele ficava entre ciências da computação e as partes mais comerciais, né? Para dados mesmo. E aí foi um professor... A gente teve uma semana lá de computação, e aí foi um professor dar uma palestra sobre imagens médicas, o que ele fazia, processamento de imagens, eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E aí, quando eu me formei, quando eu estava para me formar, eu fui fazer uma iniciação científica com um professor que trabalhava com inteligência artificial, redes neurais, e aí ele falou, olha, Ana, a gente podia aplicar isso em imagem. E eu achei aquilo muito legal, tal, fiquei com ele. Quando eu acabei, eu fui para a USP de São Carlos tentar fazer uma disciplina, justamente no departamento onde era o professor que eu tinha assistido a palestra, né? E fui atrás dele e que falei, olha, eu tenho interesse por essa área, mas eu não sei nada, né? Tinha acabado de me formar. Ele falou, não, então vamos fazer assim, você começa como aluno especial, né? Você faz aqui uma disciplina, vou te dar o material para você ler e tal. E realmente, aí eu me apaixonei. Eu já era algo que tinha me despertado muito interesse, né? E aí, assim, fiz mestrado lá, fiz inteligência artificial aplicada a imagens mamográficas, né? Para detecção de microcalcificações, que é um tipo de lesão do câncer de mama. Meu orientador, quando eu estava finalizando o mestrado, ele pediu se eu quisesse, né, continuar, para a gente continuar o projeto, para expandir o projeto. Eu, obviamente, aceitei, e aí eu fui bolsista FAPESP, finalizando o doutorado. Eu fiquei 1 ano ainda em São Carlos, né? Meio que 1 ano sabático. Mas o meu sonho era fazer pós-doutorado. E aí eu tinha pedido bolsa para pós-doc lá em São Carlos mesmo, com o meu orientador e tal, porque é uma área muito restrita, poucas pessoas trabalham com essa linha no Brasil. E aí a FAPESP não aceitou. Falou, olha, você já fez mestrado, doutorado com o mesmo orientador, então sugerimos que você vá para outro espaço, né? Vá para outra universidade. E aí eu fui para a universidade, fui para a Unifesp, fazer pós-doutorado lá. Enquanto não saía minha bolsa, eu dei aula lá no Mackenzie, na FIAP, dei em algumas instituições particulares. Eu odiava dar aula, porque eu dava aula nos cursos de ciência da computação, né? E na minha cabeça eu estava muito longe daquilo já. Então, assim, não era prazeroso para mim, né? Eu queria vir para a nossa área, para a minha área de engenharia biomédica. Só que ainda não tinha cursos na área de engenharia biomédica, né? Tava abrindo o primeiro, tinha aberto o primeiro em 2003, numa instituição privada, lá no Vale do Paraíba. E aí tinha aberto uma em Recife, um curso, o de Recife, da UFPE, em 2005, e 2006 tinha aberto daqui. Mas ainda não tinha concurso, né? E aí eu consegui uma bolsa de pós-doc, parei de dar aula, falei, bom, vou fazer meu pós-doc e depois eu vejo, né? E aí foi uma experiência fantástica, porque a minha supervisora, ela era chefe, né, da coordenadoria de imagens médicas e higiene de radiações, então muita gente ficava no hospital o dia todo, né? Então eu tive uma experiência muito grande de rotina, né, da engenharia biomédica mesmo. E foi fantástico até que surgiu o concurso aqui,
E surgiu também, na época, na UFABC, porque lá também estava abrindo curso, e na Unifesp também estava abrindo curso. Só que aí o meu pai faleceu em 2009, e aí eu achava que eu deveria sair de São Paulo, estar num lugar de mais fácil acesso. Porque, na ocasião, assim, era muito difícil. Às vezes, no dia que meu pai ficou pior, minha irmã me ligou 6 da manhã, eu saí de lá meio-dia, porque teve um condicionamento, enfim. E aí eu estava nessa ideia, e aí meu ex-orientador lá de São Carlos me mandou o edital daqui e falou assim, você vai prestar de qualquer jeito esse concurso, porque eu era meio avessa a prestar concurso, né? E aí eu vim, prestei, passei, e aí eu consegui dar aula ainda para a primeira turma do curso. E a partir daí... Isso em 2010. 2010. E aí, a partir daí, eu entendi que eu tinha nascido para dar aula. Por quê? Porque agora eu dava aula de assuntos que era de grande interesse para mim, que eu conhecia bastante, ou até naquele momento eu tinha um bom conhecimento, e que eu gostava muito. Era um prazer estudar para dar aula aquilo. Estudava para dar aula, né? E aí foi isso. Então, assim, foi assim que eu cheguei em Uberlândia, né? E foi muito bom. Eu quero saber o seguinte aqui. Eu estou fazendo uma conta aqui. Quando você, professor, entrou para processamento de dados, vamos ali, tipo 93, 94? 95. Foi quando a internet começou a chegar. Como isso. É que não foi? Mas não na mais universidade, isso. Mas na universidade a gente só foi ter acesso em 1997, foi acesso público. Porque, assim, em 96 tinha acesso, mas era só para pesquisador. Então, os estudantes não tinham acesso. E era um link via Unicamp via... não era Embratel na época, era uma... não lembro agora, Telebrás, talvez. Então, eram alguns backbones, né, alguns links nacionais que forneciam dados para as instituições. Em 97, abriu comercialmente. Né? Final de 96 para 97. Então, você vive essa adaptação, né? E aí eu vivo essa analógico para o digital. Então, por exemplo, na nossa época, hoje meus alunos reclamam de programação, né, de computadores e tal. E na minha época, a gente não tinha nenhum código, a gente não tinha internet. A gente tinha nada pronto. Então, era tudo na unha, né? E eles falam... E hoje, você dá para uma criança de ensino lá da quarta, quinta série, do básico, eles conseguem programar. Porque tem tudo na internet, né? A gente não tinha. Então, é uma outra geração que aprendeu a lidar de outra forma também com a aquisição de conhecimento. Professor, agora sobre as suas pesquisas, né, especialmente aquelas desenvolvidas pelo Grupo de Imagens Médicas, você tem demonstrado que detectar o câncer de mama cedo possibilita um tratamento com mais êxito, certo? Sim. Só que, em contrapartida, apesar dessas melhorias tecnológicas, você escreveu em 2021 que as mortes por câncer de mama estão crescendo no Brasil. Sim. Por que isso ocorre? Assim, a gente tem... Eu vou falar um pouquinho... Vou começar um pouquinho antes disso, né? Eu trabalhei com essa linha desde 98, desde quando eu entrei para o mestrado. E eu venho de um grupo que é um dos grupos precursores nessa área, de estudos nessa área. E a gente não estuda só a parte de sistemas de auxílio à detecção do câncer, mas a gente estuda também a parte de qualidade dos equipamentos, né? Então, para a gente fazer a detecção precoce é primordial para que a gente tenha maior chance de cura, né? Mas, para a gente ter detecção precoce, a gente tem que ter um equipamento de boa qualidade, né? Então, a gente tem normativas e, infelizmente, são pouco fiscalizadas pelas secretarias de saúde. E essas normativas é que garantem que o equipamento está produzindo uma imagem boa para diagnóstico. Então, um dos itens é esse, né? Não adianta a gente falar para a mulher ir lá fazer todo ano, tal. Não, isso é uma coisa, tem que acontecer, porém, é essencial que seja um equipamento de qualidade, né? Então, é isso. Então, o
que vem acontecendo? A gente tem tido mais casos de morte, inclusive, por quê? Quando a gente não tem uma fiscalização adequada, nem os programas de controle de qualidade desses equipamentos adequados, que acontece muito, né? E vou falar que mais de 50% dos setores que fornecem, né, o serviço, a gente não consegue fazer a detecção precoce. Então, a detecção ela vai acontecer tardiamente, quando a lesão já é maior, né? Às vezes a mulher faz a mamografia, a lesão já está lá e ela não é visualizada. Por quê? Porque a imagem não era de boa qualidade. E isso é muito comum acontecer, né? Então, por isso, quando a gente tem essa detecção tardia, a gente vai aumentar o número de mortes. Então, o Brasil, ele segue, não só o Brasil, mas o México segue a mesma linha. Nós temos equipamentos muito ruins, com qualidade e programas de garantia de qualidade também não eficaz. Nossa legislação ela não é eficaz. Ela é um mínimo, sabe? Ela exige um mínimo. Só que nem sempre esse mínimo é suficiente para eu ter uma detecção precoce, né? Então, é comum quando a gente vai ao mastologista ou ginecologista, ele fala assim, olha, eu queria que você fizesse a imagem em tal clínica, ou eu queria que você levasse para laudar com tal médico, né? Justamente por isso. E tem um outro detalhe. A mamografia, ela deve ser laudada por um especialista em doenças de mama. Por um radiologista com especialidade em doenças de mama. Porque a imagem, os pormenores da imagem, é muito diferente. É uma coisa muito específica. É muito diferente de um raio-x convencional. Então, o médico radiologista, que ele é generalista, né, ele não vai ter o mesmo olhar que um médico especialista. E isso faz diferença, sim, na detecção precoce. Então, é por isso que a gente... Isso aí foi um estudo que a gente fez junto com um banco de dados lá do INCA, e é por isso que a gente percebeu que acontece isso. As nossas taxas têm aumentado, e isso porque o câncer de mama ele aumenta todo ano, tá? A gente, e cada vez mais, né? Agora, em outubro, a gente fez uma palestra junto com a doutora Cecília Debs, que é uma radiologista especialista em mama aqui de Uberlândia, e ela disse o seguinte, você nasceu mulher, você tem 60% de chance de ter câncer de mama, ponto. Então, uma vez que eu sei disso, né, a gente não vai exterminar o câncer de mama, ele só vai aumentar. O que a gente tem que buscar é diminuir a mortalidade. E a diminuição da mortalidade, ela só virá com um rastreamento adequado, né? As mulheres atendendo aos chamados de ir fazer sua mamografia anualmente e em equipamentos bons, com médicos competentes, especialistas competentes para laudar. É por isso. Professora, agora, só para fechar aqui, Vitor Hugo, sabendo disso, por que as autoridades, então, da área da saúde não fiscalizam melhor esses equipamentos? O que acontece? Eu acho que não é autoridades da área da saúde especificamente, né? Porque, assim, nós temos as normativas, elas são RDCs que vêm lá do Ministério da Saúde, né? Só que é uma área muito específica. A fiscalização depende da física médica, de físicos médicos ir e comprovar se aquele equipamento, mesmo o relatório ali está ok. E a gente não tem essa capacitação, né? Isso é um lado. O outro lado tem uma questão política envolvida, né? Que tem em quase tudo nesse Brasil e nesse mundo também, né? Então, assim, o que a gente percebe também foi fruto de uma pesquisa nossa, é que a frequência de visitas de fiscalização nos estados varia demais. Então, Rio e São Paulo e Rio Grande do Sul, a frequência é bem satisfatória. Nós aqui, Minas, Espírito Santo, estou falando da região sudeste, Minas e Espírito Santo não é muito. Quando a gente vai para o centro-oeste, né, Mato Grosso do Sul, pior ainda mais, Goiás, aí
piora ainda mais. Então, assim, são N fatores, eu acho que isso não depende de um único fator, né? E a gente ainda tem algumas falhas no cadastro de equipamentos. Nós estamos digitalizando o nosso Brasil, né? A parte de saúde é recente, nos últimos 10 anos. Então, a gente tem muito para melhorar. E depois e essa digitalização, com certeza, vai auxiliar nessa fiscalização. Mas nós ainda estamos engatinhando. Eu acho que o SUS tem lançado vários editais com agências de fomento, incentivando produtos para fazer ferramentas digitais, soluções digitais para diversos campos, né? E isso é uma esperança, né? Eu acredito que nos próximos 10 anos nós começaremos a ver essas taxas diminuindo. Nós começaremos a ter soluções digitais implantadas no SUS que vão nos ajudar muito no controle de muitas das doenças e, em particular, no câncer de mama. Nós estamos falando com a professora Ana Cláudia Patrocínio, que é professora da Faculdade de Engenharia Elétrica de Uberlândia, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Prosa boa. Eu estou vendo você aí do outro lado aí, ó. Zoião estufado. É isso aí. Daqui a pouquinho, bora prosear, tá de volta. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Professora Ana Cláudia Patrocínio, da Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. Prosa boa, hein, Leandro? Pois é. Leandro estava aí atenta. Eu estava atenta porque... largar o osso. Não, uma entrevista assim fantástica, né? Porque ela tem pesquisas sensacionais. Agora eu quero saber, professora, uma mulher numa área que a gente percebe que é para homem, né? A área de exatas. Como mulher, nessa questão da carreira predominantemente masculina, você enfrentou alguma dificuldade? Eu acho que os desafios são todos os dias. A gente enfrenta desafio como mulher, e especialmente numa área tipicamente masculina, né? Que é o caso da engenharia elétrica, né? A engenharia biomédica é uma sub-área da engenharia elétrica, né? Enfrentei muitas e muitas adversidades, mas desde a época de graduação, meu curso também era predominantemente masculino, minha pós-graduação e assim por diante. Eu me sinto assim muito honrada de ter me tornado professora do curso de Engenharia Biomédica aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou apaixonada pelo meu curso e sou apaixonada pelos meus alunos. E eu brinco que nós temos um público de alunos no nosso curso diferenciado. Então, além de ser essas gerações, elas são muito menos preconceituosas, né? E elas são muito mais abertas. Essa questão de gênero não faz mais muita diferença dentre os alunos, né? E isso é algo
muito bacana para a gente. Mas a gente ainda sofre, os nossos alunos, as nossas alunas em especial, elas sofrem ainda com a questão do machismo, da misoginia em sala de aula, né? E aí o que eu tento dizer para elas é o seguinte: ninguém pode ser capaz de modificar os seus sonhos. Ninguém, né? Porque ninguém foi capaz de fazer isso com os meus. E a gente chega lá. É fácil, é difícil, não importa, né? Quando eu acho que o principal é você mirar no seu objetivo, né? Eu não acredito que tenha lugares onde não exista machismo, misoginia, áreas, em todas elas. Na nossa, pode ser mais frequente pela quantidade de homens, porque são ambientes tipicamente masculinos. Então, sim, sofro. Não sei se eu sofro, mas no sentido de sofrimento, eu acho que eu já passei dessa fase. Mas é presente todos os dias. Todos os dias a gente lida com situação de machismo e misoginia no ambiente de trabalho. Que tipo de situações, por exemplo, todas, professora? Eu já ouvi. Você não é engenheira, então você não sabe do que eu estou falando. Eu já ouvi, isso não é para mulher. Eu já ouvi, você não consegue fazer isso aqui porque você não vai dar bem com tal pessoa. Como se eu fosse mulherzinha e fizesse intriga. É nesse sentido. E isso fica muito claro para a gente. São todos os dias, né? Eu já ouvi muita coisa, assim, eu estou falando não só daqui, tá? Estou falando desde a graduação. Desde a graduação, né? A gente ouvia muita coisa. Eu já ouvi coisas do tipo, em época de laboratório, mulher que é mulher não sai com um homem que tem namorado. Mas se ela não souber, de qualquer maneira, ela já está errada. Sabendo, ela é uma pessoa completamente fora da sociedade, né? Então, assim, a gente ouve tanta coisa e está tudo bem, né? Porque é isso, vamos focar no objetivo. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é chegar lá, ser professora, e eu tento passar isso para minhas alunas todos os dias, né? Eu sempre falo o seguinte: toda vez que você se sentir constrangida, isso não pode acontecer. Porque a gente também tem que ensiná-las a denunciar. Porque o assédio sexual, infelizmente, hoje, acho que sempre foi, mas hoje a gente já pode denunciar, né? E então, ou o sexual, ou mesmo o assédio moral, ele deve ser denunciado, né? E principalmente por essa geração. Então, eu falo para elas, tudo que te causa constrangimento está errado, né? Qualquer coisa que causar constrangimento, a maneira como foi falado com você, a maneira como te tocou, a maneira como te olhou, isso está errado. Se te constrangeu, é porque não está certo, né? Porém, não são esses constrangimentos que vão aniquilar nossos sonhos. A gente jamais vai deixar de fazer qualquer coisa que a gente sonhou por conta desse tipo de coisa, né? Então, não é isso. Eu incentivo minhas estudantes e falo, e ignora, né? Por quê? Porque a gente é muito maior que isso. Nossos sonhos têm que ser maior do que qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de preconceito e assim por diante. Professora, por falar nisso, né, para a elaboração, né, na produção dessa pauta, a gente percebeu no seu currículo que você ministrou tipo uma mentoria para mulheres que desejavam ingressar nessas carreiras tradicionalmente tidas como masculinas, né? Como foi esse processo? O pessoal da psicologia, o projeto era da professora Lígia Carolina, lá da psicologia, e ela selecionou algumas mulheres que lidam em ambientes tipicamente masculinos e montou grupos de alunas que são de cursos tipicamente masculinos. E aí a gente reunia e eram dinâmicas, né? E cada aluna tinha uma mentora. Então, eu tinha uma aluna que eu era mentora, sem a gente se conhecer, na hora que ficava sabendo quem era quem. E isso foi extremamente interessante, justamente por isso. Então, assim,
Numa das últimas mentorias, eu peguei uma menina justamente da engenharia biomédica, né? Uma estudante que eu já até a conhecia, tudo. E aí ela estava com muita dificuldade de finalizar o curso, ela se sentia muito inferior, porque os meninos faziam questão de deixar claro que ela não era capaz de fazer alguns projetos na área de eletrônica, enfim. E aí foi muito interessante, porque eu falava, olha, só você pode ter essa capacidade. Então, assim, eles acham isso, muda de grupo. Ou se aproveita do que eles estão achando, né? Estuda você a sua parte, deixa eles fazerem o que eles acham. E na hora que tiver errado, você fala, olha, isso aqui que é o certo, corrija. Você tem esses dois caminhos. Agora, desistir não é opção, né? E aí a gente contava em algumas fases da vida da gente, como que foi, como que a gente atravessou, né? Eu acho que quando a gente é jovem, isso incomoda menos, porque bem jovem, né? Porque a gente está tão focada no ideal lá da frente, no objetivo lá da frente, na carreira, que a gente chega a passar por cima de algumas dessas coisas e às vezes a gente nem percebe. Eu fui me dar conta do tanto de situações que eu já tinha passado quando eu cheguei aqui, né? Que eu já era bem mais velha. E porque aqui eu sofri coisas que eu nunca tinha sofrido. E aí eu fui para a terapia e aí eu descobri que não, que eu já tinha sofrido sim, mas era muito mais velado, né? Então é isso. Eu acho que foi muito legal, foi muito interessante. Hoje uma dessas meninas, né, que é essa que eu contei agora, ela é formada, a Sofia, ela é formada, ela trabalha na nossa área, ela é uma excelente profissional, mas as meninas, elas precisam desse empurrão. A gente não pode chegar para elas e falar, olha, isso acontece mesmo, contar nossa história de tudo que aconteceu com a gente. Assim, olha, eu já passei por coisa pior. Não. É contar, tipo, quando acontece qualquer coisa, olha como eu reagi. Eu passei, mas eu venci. Eu passei, mas eu venci. Então, esse é do nosso objetivo nessas mentorias, né? E isso foi muito satisfatório para a gente, foi muito legal. Esse grupo ainda existe, professora? Esse grupo, ele teve umas 3 versões desse projeto, eu participei das 3, e agora a professora Lígia Carolina, ela foi de transferência para o FRJ, né? Sim, eu fiquei sabendo. Então, eu não sei se o grupo dela ainda tem feito esse projeto em especial. Eu participo ainda como colaboradora de um projeto que ela tem, que é nacional. Né? Mas esse em específico, eu não sei se ele ainda acontece. Que interessante, né? Muito até interessante. Até para a própria universidade, né? Sim. Bora prosear, tá bom, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com a professora Ana Cláudia falando, sabe do quê? Ela, que é do processamento de dados, vai falar pra gente sobre o carnaval. Bora prosear, volta já. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear, tá de volta! Ô, professora Ana Cláudia, patrocínio. A professora tem muitas facetas, né, Vitor Hugo? Que é isso? Agora a gente vai entrar num assunto que você gosta também. Ela trabalha com processamento de dados, né, na engenharia elétrica,
na área de biomédicas. Né? E ela, ao mesmo tempo, ela, fora do currículo Lattes, ela tem uma relação forte com o carnaval. Como é que é isso, professora? Conta pra gente a sua história Com carnaval. com o carnaval. Bom, isso é uma coisa de família, né? A família da minha mãe, eles, meus tios-avós, apaixonados por samba e por carnaval. E meu pai nunca deixou a gente desfilar em escola de samba, e eu sou de uma cidade onde o carnaval é muito bacana, é muito interessante. De lá saem vários jogadores de carnaval, de São Paulo, né, do Rio, etc. E eu tenho uma prima que ela desfilava todos os anos numa escola de samba, e o sonho meu e da minha irmã era desfilar com ela. E ela nunca deixava, meu pai nunca deixou, tal. Quando a minha irmã se casou, depois de uns anos, eu morava em São Paulo, fazia pós-doutorado, um dia a gente resolveu, falou, vamos sair no carnaval? Ai, meu pai. Eu falei, Carla, meu pai agora não vai mandar na gente, né? Aí fomos, tal, e começamos a desfilar. E assim, lá tinha, quando a gente era criança, eram 4 escolas de samba. A escola do centro da cidade, que chamava Estela, que era essa onde a minha prima desfilava, do bairro mais antigo da cidade, que chamava Castelo, do Instituto, que é o que a gente chama hoje de FEBEM, lá tinha uma unidade, e lá tinha uma escola de samba, a unidade. E tinha a da Vila, que era Acadêmicos do Samba, né? E aí a gente foi para desfilar na da Vila e começamos a ajudar nessa escola, né? Fazer fantasia, frequentar o barracão. E aí virou uma paixão. E aí todos os anos a gente passou anos desfilando. E aí nessa escola, como eu fazia, a gente colaborava demais, então chegava a época de confecção de fantasia. Era uma escola muito, muito carente, então a gente pegava o nosso carro, ia para Ribeirão buscar material, ia para São Paulo buscar material. Quando eu morava em São Paulo, eu trazia material para a escola. E aí passou um tempo, eu fui da diretoria, né, da fiscal, lá, da parte fiscal da escola, né? Tinha muito problema com o financeiro, porque, né, não tinha dinheiro, uma escola muito pobre mesmo. Mas era uma escola de muita garra. Eu nunca vi, assim, uma coisa igual. Assim, era uma coisa que até hoje me emociona demais falar, porque são pessoas lá que trabalham o dia inteiro, muitas vezes no pau de arara, que é na lavoura e tal. E chega 4h30 da tarde, eles chegam, comem e vão para o barracão. E eles saem do barracão 4h30 da manhã para pegar o ônibus para ir para a lavoura de novo. Essa escola ainda existe, professora? Existe, esse ano ela foi campeã. Olha só. Quantos integrantes? Deve ter em torno de uns 500, 600 integrantes. Como é que era a tradicionalidade lá dessas escolas? A do centro, a da FEBEM, a Acadêmicos... A da Vila. E a do Castelo. E a do Castelo. Como é que ganhava? Todas ganhavam? Não. Porque aqui, como é que é? Então, essa era a questão. Durante muitos anos, a Estela que ganhava. Do centro. A do centro. Mas não era a mais rica. Mas ela que ganhava. Porque o carnavalesco era muito bom. Era uma família que fazia a escola. Então, a escola girava dentro da casa deles. E era uma família de artistas. Essa é a história, por isso que eles ganhavam sempre. Aí eles pararam de sair, de desfilar, né? A escola acabou no meados dos anos 80. E aí a escola Castelo passou a ser... Muita gente que era da Estela foi compor essa escola Castelo, da diretoria e tal. E aí essa virou a escola. Então só ela ganhava, né? Então, durante, 40 anos, que é a idade da Acadêmicos, esse foi quinta vez que ela ganhou. Entendeu? Porque todo ano quem ganha é a Castelo. Então, onde todo mundo investe, tem muita gente investindo dinheiro, tem as maracutaias, né? E aí a gente era super contra. Eu tenho a versão até hoje, a Castelo. Né? Não me manda pôr rosa no carnaval, não, que é a cor da Castelo que eu não ponho. A Castelo é rosa. É rosa. Professora, você já foi jurada de carnaval? Fui jurada, então. E aí, quando eu parei de desfilar, para ajudar a escola, eu fiz um curso, né? É comum lá, as pessoas que são envolvidas com carnaval lá em Batatais, ser convidada a fazer um curso da Liga das Escolas de Samba do Estado de São Paulo.
para ser jogador. E eu fiz esse curso e aí começaram a me chamar. Mas aí eu joguei, no estado de São Paulo mesmo, só joguei Santos, só jogava Santos. A gente jogava em várias outras cidades, então, e ganhava bem, ganha ainda bem. Na época, ganhava R$1.000 por noite. Qual o quesito que é o seu? Evolução e harmonia. É o pior. Deixa eu te falar uma coisa. Harmonia. A harmonia é muito difícil. Tudo que rolar na escola, ele pega na harmonia. Ele quebra a harmonia, ele põe um andamento, uma cadência, uma fantasia. Harmonia, ela pega tudo. Quem entende de harmonia, entende de tudo na escola. E a evolução é algo que você tem que ficar muito atento. Evolução é a cadência. Né? Qualquer deslize é evolução, né? E aí eu passei, os 2 primeiros anos, eu fui mesmo para julgar para reverter o dinheiro para a escola, né? Então, teve um ano que eu julguei, numa leva só, foi Vitória, no Espírito Santo, que o carnaval é belíssimo, não sei se você conhece. Não. É uma semana antes da do Rio, porque são as escolas do Rio que vão fazer o carnaval de Vitória. É um carnaval enorme. Na minha opinião, é um carnaval que compete muito bem com o carnaval de São Paulo. Né? E tem aquele quê do carnaval do Rio. Nos quesitos, por exemplo. Então, tipo... o carnaval em São Paulo é muito chato, a questão da Mestre Sala e Porta-Bandeira, por exemplo. Eles têm que evoluir toda a avenida. No Rio, não. Eles só precisam evoluir mesmo lá na frente dos jurados. Então, tem essa flexibilidade lá em Vitória. É um carnaval muito bonito. Quando tiver oportunidade, dê uma pesquisada. Vitória, Santos, Floripa... que mais? Eu fui em algumas cidadezinhas que agora eu já fui para Barretos, o Rio... Não é tão bom o carnaval lá. Não é que quando eu fui, eu acho que as escolas estavam muito começando ainda, sabe? Não é tão profissional. Mas esses outros lugares é bem bacana. E Floripa estava melhorando muito também. Eu fui 2 anos, de um ano para o outro melhorou muito. O carnaval, eu estou te falando que você já participou em várias cidades e vamos começar por Batatais. Tem algum subsídio institucional, não? Da prefeitura. Tem. Todos eles? Igual. E você atualmente ainda está ligado ao carnaval? Não estou. Não? Não. Em 2016 eu parei. Faz falta, não faz? Faz falta. Você sente falta da avenida, daquele... Eu sinto muita falta. 2016, foram quantos anos de carnaval? 10 anos. 10? Em 2016 eu parei porque eu queria ver... a homenagem da Mangueira à Betânia, né, no Rio. E aí eu falei, esse ano eu vou fazer só isso. E aí eu só fui para o Rio e foi a melhor coisa que eu fiz mesmo nesse momento. Mas eu tenho muita vontade de voltar, assim, a participar de alguma coisa. Desfilar não mais, mas ir para a escola, para o barracão, assistir o desfile, ficar ali Batatais? Em Batatais? Acho que Batatais não mais. Não. Não. Hoje... A Estela, então, de jeito nenhum? Não, Castelo nunca mais. Eu não tenho mais família. Assim, a minha mãe e minha irmã faleceram, tem 2 anos, né? Meu pai já tinha falecido. Então, hoje, é muito dolorido para mim ir para Carnaval em Batatais, porque era algo que eu e minha irmã vivíamos muito, né? E vivemos intensamente a Escola Acadêmicos do Samba e os desfiles e tal. Então, lá eu acho que eu ainda não me sinto preparada, mas qualquer outra cidade eu estou querendo voltar a ir para a avenida. Mas olha, Vitor Hugo, mudando um pouquinho de assunto agora, de carnaval, teve uma coisa que eu fiquei curiosa lá atrás, eu não perguntei. A professora falou que ela tinha uma ligação muito forte com os avós. Sim. Né? Quando ela ia andar de bicicleta, o avô ia acompanhando. Sim. Aí eu pergunto assim, o que foi para essa menina adolescente sair de Batatais e ir para um outro lugar longe da família? Foi um drama, digamos. Eu adoeci, meu avô também. Eu era mimada no sentido de, não de todo mundo fazer o que eu queria, não, mas de muito amor mesmo, né? Ser rodeada mesmo. Isso, né? E aí, chegando, primeiro que meu curso era noturno. Isso já foi um baque, assim, porque
eu tinha que pegar um ônibus, a Unesp lá em Bauru, antes ela ficava muito longe da cidade. Hoje a cidade já chegou até a Unesp, mas era muito longe. Então eu pegava ônibus e tal, e voltava, pouco dinheiro, né? Então isso também dava uma dificuldade, não dava para vir todo final de semana, até que a gente começou a arrumar carona, porque tinha muita gente de Batatais que estudava lá e tinha carro. Então eu comecei a ir com mais frequência. Mas eu tinha muita saudade dos meus avós, né? Da minha mãe também, mas dos meus avós era muita. Por quê? Porque a minha mãe sempre trabalhou. Então, eu não ficava o dia inteiro com a minha mãe, mas eu ficava o dia inteiro com a minha avó e com o meu avô, né? Então, eu tinha necessidade, eu ligava, todos os dias eu ligava para minha mãe, e pelo menos umas 3 vezes na semana eu ligava para minha avó e para o meu avô, né? E quando eu não ligava, por exemplo, não liguei hoje para minha mãe me ligava, meu avô estava na casa dela, e aí falou, ela não me ligou ainda hoje, então vamos ligar. Aí me ligava. Meu avô adoeceu e eu adoeci. Foi um drama, né? Mas aí depois foi acostumando, mas foi difícil. Sim. Bora prosear, volta daqui a pouquinho. A prosa boa, ela passa rápido. Daqui a pouquinho a gente já volta com um ping-pong com a professora Ana Cláudia, da Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Berlândia. Bora prosear, já volta. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear, tá de volta! E estamos no nosso último bloco agora com a professora Ana Cláudia Patrocínio. Vamos fazer um ping-pong com a professora Ana Cláudia, né? Exatamente. Tradicional já no nosso último bloco. Sim, quer saber um pouquinho mais da vida particular dela, né? É. Professora, o que você gosta mais de fazer nas suas horas de folga? Olha, horas de folga, é incrível. Ou momentos livres, né? Não, então, eu gosto muito de música, né? Eu gosto de uma roda de samba, eu gosto de um barzinho, tomar uma cerveja, eu gosto de estar com meus amigos nas minhas horas livres. Tem muitos amigos em Uberlândia? Não tenho muitos, mas tenho poucos e bons. Isso é importante. Qual música que a senhora gosta de ouvir, professora? Eu gosto muito de ouvir samba. Aí, Vitor Hugo. Mas Quem que você gosta no samba, professor? Vamos lá. eu gosto de Diogo Nogueira, eu gosto de Arlindo Cruz. Fundo de Quintal, Fundo de mais Quintal, antigo. os mais antigos todos. Eu gosto de um cantor que vocês vão rir. Eu gosto de AGP. AGP. Eu gosto de AGP. Eu gosto de Benito de Paula. Você vai ter Benito de Paula. Eu gosto você vai muito ter de que Benito tocar de Paula. no seu programa e oferecer para a professora, viu? Benito de Paula, AGP eu e amo. Benito de Paula. Benito de Paula, eu já trouxe ele em Uberlândia. Benito de Paula eu trouxe. Eu gosto de Bete Carvalho. Tivemos que descer um piano de um prédio para o Benito tocar, mas eu já trouxe. Eu gosto de samba em geral, né? Eu gosto também dos pagodes, esses mais antigos principalmente, gosto também. Samba eu ouço tudo. Eu gosto de pop, eu gosto de rock também. Mas nos meus dias de cervejinha, eu prefiro um sambinha. Isso acontece aos sábados, domingo? Mais aos sábados que aos domingos. Mas também não são todos os sábados, não. Época de fechar semestre como estamos, né? Impossível. Professora,
Tem algum defeito seu que te incomoda? Eu tenho vários. Mas, ela é direta. Eu tenho muitos defeitos. Um que me incomoda muito é a procrastinação. Eu sou TDAH e isso é uma coisa que me incomoda muito, que eu tenho que fiscalizar todos os dias. E eu tenho um outro defeito, que eu sou justiceira. E isso é um defeito, não é uma qualidade. Porque eu sou uma pessoa que tudo eu vejo, eu quero justiça com as coisas, sabe? Eu não suporto coisas injustas, assim. Mas eu acho que isso é uma qualidade, viu, professora? Pode tirar da listinha de defeito, viu? Ela falou de procrastinação. deixa eu falar aqui diretamente com a minha esposa, Mariana. Tá vendo? Não sou só eu. Professora, qual que é a comida? Uma comida assim que você gosta muito, a preferida? Massa. E um churrasco, né? Se pudesse ter um dia no almoço massa, à noite churrasco, ou no almoço churrasco e à noite massa, para mim fica bom. Você vai para a cozinha? Vou para a cozinha. E gosto. O que faz a Ana Cláudia rir? 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 Humor sarcástico me faz rir muito. Sarcástico? Sarcástico. Eu gosto muito. Eu acho graça em coisas que quase ninguém acha, né? Você falou que vai tirar férias. Você gosta de viajar? Amo viajar. Eu tento viajar pelo menos uma vez por ano, uma viagem longa. Esse ano, infelizmente, eu não me programei, porque tive alguns contratempos no ano passado, então não deu tempo de programar esse ano, mas gosto muito de viajar. A viagem longa seria o quê? Um mês? Não, uns 20 dias. Viagem mais internacional ou Brasil? Quando eu faço viagem longa, eu faço internacional, né? E até porque, né, o custo da viagem internacional não nos permite ficar um mês, né? Mas eu vou com frequência, assim, pelo menos uma vez por ano eu tento. Quais países você conhece, professora? A passeio, né? Eu conheço França, Itália, Portugal, Alemanha, Canadá, Argentina, Uruguai, acho que é só. Estados Unidos. O que inquietou, Ana Cláudia, desses países aí? Uma coisa assim, diferentona. Falando, de quais esses países? De quais deles? Eu sou apaixonada em Paris. Minha história com Paris, eu vou contar rapidinho. Eu fui em 2002, eu era bolsista de doutorado. Fui fazer um curso na França. E na volta desse curso, eu fiquei 3 dias em Paris, sem dinheiro. Nossa, aquela loucura, né? E eu fiquei apaixonada pela cidade. E eu jurei para mim mesma que toda vez que eu tivesse dinheiro, depois que começasse a trabalhar, que eu tivesse férias e dinheiro, e eu podendo, qualquer viagem que eu faria fora para a Europa, eu ia passar em Paris. E nessa eu já fui 5 vezes. Eu vou falar o que me encanta em Paris, tá? Todo mundo fala das pessoas. Não, o que me encanta em Paris é o contraste. Você olha ao seu redor prédios muito antigos, uma história, né? A história viva ali. E você entra em museus assim, de alta tecnologia. Então, existe esse contraste. Isso é o primeiro ponto. Eu acho isso fantástico. Mas, mais que isso, Paris é andar pela história viva. Assim, parece que a história está acontecendo naquele momento, né? Então, a parte do Luís XV... então, essa coisa me fascina demais. Assim, e Paris é uma das cidades que eu acho mais fantásticas que eu já visitei. Tem tudo, né? Tem a história, tem a tecnologia, tem Na tudo. Itália comeu muita massa, professor? Muita massa. Itália é um lugar que eu me encontrei, porque minha família é descendente, né? E todo mundo fala com as mãos, todo mundo fala muito alto, todo mundo berra, todo mundo briga. Ele não briga, mas fala como se estivesse brigando. Então, eu me encontrei. Eu fui em 2023 para lá, e aí a gente foi para Nápoles, e eu andava rindo na rua. Porque, assim, primeiro que era tudo que minha bisa falava. Tipo, você não vai fazer... Não deixa a roupa não sei de que jeito. Tá parecendo a nona não sei das quantas. E quando eu chegava lá, tudo que ela falava que era um absurdo que a italianada fazia, estava lá.
Então, foi muito divertido. Eu adorei. A minha mãe também, como italiana, ela falava, italiano não briga, mas se você quiser separar, você tá certo. Exatamente. E o que é que a menina Ana Cláudia, lá de Batatais, ela ficaria feliz de ver a Ana Cláudia de hoje? Quem a Ana Cláudia se tornou? Eu sou muito grata. Eu aprendi ao longo desses anos, aqui em Uberlândia, a ter orgulho de mim mesma. Isso não é uma prepotência, longe disso, mas a reconhecer que de onde eu vim, eu consegui chegar longe demais, né? Porque meu pai ele era analfabeto funcional. Meu pai só sabia escrever um nome, lia muito pouco. A minha mãe era pedagoga, era professora, minha professora do estado, né? Depois foi diretora de escola. Eu venho de uma família pobre, né? Então, chegar onde eu cheguei é um privilégio, né? Então, o meu sonho desde criança, era ser cientista. E hoje eu sou cientista. Então, eu posso dizer que eu sou realizada, assim, que eu tenho orgulho de onde eu cheguei. E não olho, e não me comparo com o meu colega do lado, né? Tenho muito para chegar no que seria o ideal, no que seria um grande pesquisador, uma grande pesquisadora, ou que seria... Talvez sim, acho que tenho mesmo, mas o que eu conquistei é meu, né? Então, o que eu conquistei sozinha. E isso não é um orgulho, ter conquistado sozinha, mas as batalhas eu tive que traçar sozinha. Então, eu venci, né? Até agora. Então, eu me sinto muito feliz, assim. Eu acho que a Ana Cláudia, criança que queria ser cientista, tá feliz. Quais os projetos futuros agora, Ana Cláudia? Olha, esse ano eu vou fazer a promoção para professora titular. E meu maior objetivo daqui para frente é me dedicar mais a orientações de pós-graduação, porque eu sempre orientei muito alunos de TCC, muitos alunos de iniciação científica. E agora, no meu grupo de pesquisa, eu tenho um grande aliado, que foi meu aluno de IC, de mestrado, de doutorado, e passou no concurso, né? E está trabalhando comigo no grupo. Então, eu acho que é hora de deixar ele conquistar aí uma maior experiência, orientando mais esses meninos até a iniciação, mestrado, e eu queria me dedicar um pouco mais aos alunos de doutorado. E gostaria de começar a orientar o pessoal da medicina também. Esses são meus projetos. Professora, foi um prazer falar com a senhora. Bora prosear. É todo meu. Sempre ganha quando traz uma pessoa como você para poder contar uma história tão bonita para a gente e para essas pessoas que ajudam a construir a universidade, né, Eliane? Exatamente. Eu também gostaria, professora, de agradecer a sua participação aqui no Bora Prosear e lembrar, Vitor Hugo, que o Bora Prosear vai ao ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Pela Rádio Universitária. E também pelo nosso canal do YouTube. E pelo canal UFO do Oficial. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço toda a simpatia e todo o acolhimento de vocês. Conversamos com a professora Ana Cláudia Patrocínio, que viu uma caixa de papelão se transformar num computador de verdade. E aí? Bora prosear?